Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Bem, hoje vocês vão ficar apenas com a minha voz, mas a aula continua. Vamos falar de um assunto que vocês vão relembrar um pouquinho os assuntos anteriores. Por quê? Porque nós já trabalhamos vários conceitos e um desses conceitos é o calor. Nós trabalhamos o calor e nós vimos que o calor ele é uma energia em transição, ou seja, corpos com temperaturas diferentes, quando eles são aproximados, aquele que tem maior temperatura fornece calor para o que tem menor temperatura. Dessa forma, o corpo mais quente vai ceder calor para o corpo que está mais frio receber esse calor. E, portanto, meus queridos, nós estamos trabalhando aí o calor, mas as suas formas de propagação. Então, o que seria a calorimetria? O estudo das trocas de calor entre os corpos e os seus efeitos. O calor, ele também pode ser medido, e a sua unidade é a caloria ou o múltiplo, ou seu múltiplo da caloria, que seria a quilocaloria ou que nós chamamos de cacau, que é igual a 1000 calorias. Existem 3 formas de propagação de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Vamos conhecer cada uma. A condução é a troca de calor que vai acontecer nos sólidos. Nesse processo, a transmissão de calor, a energia se propaga entre as partículas de um corpo, como se uma partícula mais agitada, a que tem maior temperatura, agitasse as suas partículas vizinhas. E assim por diante, até o calor se propagar por todo o corpo. E aí, o que acontece quando você vê essa panela aí que está no fogo, Você percebe que ela é toda de metal, que o seu cabo é de metal, que a alça da tampa é de metal. E você está vendo que tem uma fonte de energia ali, onde o calor vai ser propagado para todo o corpo. Quando eu falo corpo, eu estou falando da panela, E uma partícula agita a outra, que agita a outra, e quando você vai ver, a panela inteira está quente, está com uma temperatura elevada, Bem, temos que lembrar que, para que a condução aconteça, existem materiais que são ótimos condutores térmicos, de energia térmica. E aí, o que acontece? Quem são esses ótimos condutores? Os metais, eles são os melhores, Então, nós temos o ouro, a prata, o cobre, o alumínio. Eles são ótimos condutores térmicos. Isso significa que eles são capazes de transmitir calor mais rapidamente que outros materiais. Bem, quais seriam então esses outros materiais que não são tão eficazes assim, ou melhor, eles transmitem calor, só que de uma forma mais lentamente. Eu estou falando dos isolantes térmicos. Os isolantes térmicos, como a madeira, o isopor, o vidro, a lã, eles propagam, mas de uma forma muito lentamente. Então, eu tenho os condutores, que são os que transmitem esse calor mais rapidamente, e tenho os isolantes, que são os que não vão transmitir esse calor tão rápido assim. Na verdade, eles vão transmitir de uma forma mais lenta, Por isso que o cabo da panela, a alça, da tampa da panela, o ideal é que elas sejam feitas de outro material, Seja feita de material isolante térmico. Por quê? Para que a pessoa, ao manusear essa panela quente, ela não venha correr o risco de se queimar, de haver um acidente. A outra forma de propagação é a convecção. E a convecção, ela é visualizada nos líquidos e nos fluidos, Nos líquidos e nos gases. Então, notem, vamos olhar aqui para essa panela. Aqui, notem que nós temos uma panela, aqui embaixo tem a chama. Aqui embaixo tem a chama, O meu cursor não consegue chegar até lá, mas tem a chama. E o que está acontecendo aqui? Você está vendo 2 círculos, 2 círculos aqui,
significa que a água ela é aquecida aqui na base da panela, e quando ela é aquecida na base da panela, ela fica mais leve, muda a sua densidade e ela sobe, a tendência dela é subir. E o que acontece quando ela sobe? Ela vem para cá para cima e empurra a água fria para que ela possa ser aquecida e que possa subir, fazendo aqui então essa corrente de convecção, tá? Então ela aquece, ela fica com uma menor densidade, é como se ela ficasse mais leve e ela sobe, né? Quando ela está mais leve, a tendência dela é subir, lembrando aí da densidade que nós trabalhamos há um certo tempo, né? Então, mais denso, né? É como se fosse mais pesado, ele desce, menos denso seria o mais leve, sobe, e aí ele fica fazendo aqui, ó, essa corrente de convecção. Mais leve sobe, mais pesado, mais denso desce. E dessa forma vai fazendo a troca de calor, né? A propagação de calor nesses fluidos, no caso no líquido, ok? Bem, é interessante nós falarmos em relação à convecção. Na convecção é que pode ser observado até em outros fenômenos, por exemplo, a brisa marítima e a brisa terrestre, né? A gente está vendo aqui dois exemplos onde o que acontece durante o dia? Olha, durante o dia a areia ela aquece mais rapidamente que a água, e o ar aquecido aqui pela areia, então ela se torna mais o quê? Menos denso, né? Menos denso, se torna mais leve. Então, a tendência dele é subir. E todas as vezes que ele sobe aqui, ó, ele abre espaço para que o ar venha aqui do mar e ocupe esse espaço aqui na areia, ó. Por isso que de manhã, quando a gente está lá em Ajuruteua, a gente sente aquela brisa, né? Aquele vento que vem do mar pra gente. A gente sente aquele ventinho, por quê? A gente chama isso de fenômeno de brisa marítima, vem do mar para a terra. À noite, o que acontece? Acontece o contrário. Por quê? Porque à noite a areia ela se resfria mais rapidamente do que o mar. Então, o ar quente que está aqui, ó, sobre o mar, ele é menos denso. Então, a tendência dele é fazer o que ele fez o contrário de manhã, né? Ele sobe, dando espaço para o movimento do ar direcionado do continente para o mar, ok? Esse movimento se chama, então, de brisa terrestre. Brisa marítima quando vem do mar para a terra e brisa terrestre quando vai da terra aqui, ó, do continente para o mar. Então, são duas formas aí, né, de convecção. Convecção é um fenômeno que, inclusive, pode ser observado e sentido por você aqui na praia de Ajuruteua, por exemplo. Irradiação. Bem, a irradiação, a gente já viu nos outros que a condução, ela é o tipo de propagação que acontece nos sólidos, a convecção é o tipo de propagação que acontece nos líquidos e nos gases, e a irradiação, o que seria? A irradiação é aquele tipo que vai acontecer, ó, de propagação que vai acontecer no vácuo. Várias condições são necessárias para manter a vida na Terra. Uma delas é a temperatura relativamente estável. Para que isso aconteça, dois fatores são primordiais: o aquecimento pelo Sol e o aprisionamento do calor. E esses dois processos são realizados, né, de uma forma que nós chamamos de irradiação, tá? Portanto, essa irradiação, essa troca de calor, ela é provocada aí no vácuo, tá? Isso porque, nesse processo de irradiação térmica, os corpos trocam calor por um tipo específico de onda, que nós podemos chamar de radiação térmica.
Todos os corpos dotados de temperatura emitem radiação térmica, que aumenta muito de intensidade conforme a temperatura aumenta. E todos os corpos também absorvem a radiação térmica. Se a quantidade absorvida é maior que a emitida, a temperatura aumenta. Do contrário, a temperatura diminui. Tá? Então, é por isso que nós sentimos calor quando nós aproximamos de uma fogueira ou de um ferro de passar. Quanto mais próximo você estiver, mais será irradiado, né? Mais haverá essa irradiação, então mais a temperatura aumentará. Também é por causa dessa irradiação que as roupas escuras tendem a ficar mais quentes do que as roupas claras, né? Então, por exemplo, a gente está saindo da escola meio-dia com casaco preto, né? Você vai perceber que a temperatura, né? Você vai absorver mais, né? Esse calor, você vai perceber que a temperatura vai aumentar, né? Com mais facilidade. Portanto, meus queridos, quando nós sairmos da escola, né, o interessante seria nós usarmos roupas claras para que essa radiação ela fosse refletida, né? Por quê? Porque as escuras elas absorvem, então, a energia, ok? A energia, tá? A energia térmica. Já as roupas claras, elas refletem essa energia. Então, a sensação que nós temos é de que a temperatura realmente vai aumentar, vamos sentir que está ficando mais quente ao utilizar roupas mais escuras nesse período aí que eu falei, um período de meio-dia, 10 horas da manhã, né, 11 horas da manhã, né, quando realmente você entra em contato com essa radiação, com a radiação solar, radiação térmica. Vamos lá, então. Bem, crianças, aqui você está vendo que existem outras formas, né, outros materiais que podem emitir essa radiação. Então, nós temos aqui alguns lugares, alguns aquecedores que usam lâmpadas que emitem radiação infravermelha, né, que podem aquecer o ambiente. Um outro produto, outro material, por exemplo, os materiais que são utilizados nas estufas, né, lonas transparentes ou vidros que permitem que entre a radiação solar, né, esquentem aqui dentro e essa radiação ela não volta mais, tá? Por quê? Porque impede essa radiação de voltar, né, para o ambiente. O interessante, o que acontece? Os raios vêm e refletem, mas por conta desses materiais eles conseguem entrar, aquecer, né, e pouco deles ou quase nada é devolvido aqui para o ambiente. Né? Então, os materiais que são utilizados nas estufas, eles servem justamente para isso, para permitir essa entrada da radiação proveniente do Sol, mas refletem os raios infravermelhos emitidos pelos objetos do seu interior, né? E, além disso, dificultam a troca de calor por condução e convecção. Bem, e aí a gente já ia entrar num outro assunto, mas o interessante é que você perceba que o ser humano ele já consegue utilizar materiais para que possa estar captando com mais eficácia, né? Principalmente aí essa radiação que vem do Sol, né? Para aquecer determinados ambientes e também para manutenção, né? No caso das plantas, em relação às estufas, tá? Bem, foi bem rápido, era mesmo só para passar os conceitos para vocês sobre propagação de energia, de calor, né? E nós temos aí alguns exercícios. Livro didático, página 48, livro de atividades das páginas 24 até a página 26, ok? Bem, a gente se encontra para corrigir o exercício. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!